Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer e te louvar por este dia, por esta noite que o Senhor esteve conosco, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Abençoa, Senhor Deus, este devocional nesta manhã, Senhor. Que ele venha de encontro com as nossas necessidades, meu Deus. Abençoa, Senhor, as minhas irmãs que puderem entrar. Que o nome do Senhor venha a ser louvado e glorificado hoje e sempre. Que nunca nos falte, Senhor Deus, sabedoria, entendimento e discernimento, meu Deus. Que o Espírito Santo de Deus se faça presente aqui agora, para nos conduzir conforme o querer e a vontade do Senhor. Que nós possamos realmente realizar tudo aquilo que o Senhor deseja de nós. Que este dia seja um dia abençoado para cada uma de nós. Em nome santo do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje a garganta tá difícil. Hoje nós vamos falar do dia 20 do livro, na página 66. Perseverança nas lutas que parecem não ter fim. Quem não tem luta que parece que não vai ter fim, né? Todos nós temos. Muitas vezes nós achamos que acabou. Aí começa tudo de novo. Mas o Senhor está conosco o tempo todo. Amém? O versículo está em Gálatas 6:9, que diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Se não desistirmos, né? Tem um se. Se você não desiste, você vai colher. Se você desistir, aí não tem como ter colheita. É a mesma coisa uma pessoa que vai fazer uma plantação. Ara a terra, prepara a terra, coloca a semente, espera a chuva. A chuva não veio, morreu todas as sementes. Ele não desiste, ele planta de novo, e aí vem a chuva, e aí as plantas nascem, e no final dá a colheita. Ele desistiu? Não. Mesma coisa nós. Não podemos desistir jamais de nada. Nada, nada, nada. Porque o Senhor está conosco, né? É Ele que nos ajuda. Nós não temos capacidade de fazer nada sozinhos, né? Esse versículo está em Galatas 6:9, e eu estava lendo aqui a Bíblia. O tema que tem na Bíblia, antes de começar esse parágrafo, né, que é esse capítulo 6, assim, ajudem uns aos outros. O que significa isso, ajudar uns aos outros? Né? Por que eu tenho que ajudar o meu irmão? Né? Porque muitas vezes o seu irmão ainda não tem a maturidade espiritual que você tem. E você não pode deixar de ajudar, né? Onde nós estivermos, seja no ônibus, seja na rua, seja no trabalho, onde você estiver. Se tiver alguém necessitado de uma ajuda, você tem a obrigação de ajudar, como conhecedor da palavra de Deus. De uma palavra, de um abraço, de uma oração, nós temos essa capacidade, nós podemos fazer, né? Assim, e não nos cansemos de fazer o bem, não se cansa nunca de fazer o bem. Ah, vou parar de ajudar, vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo, ninguém me ajuda, ninguém liga para mim. Você tem o Senhor com você. Você já tem o Senhor com você. Por isso que você é forte. Por isso que todas as pessoas procuram você, né? Porque no tempo certo, aquilo que você plantou, você vai colher. Se você não desistir, né? Então, a reflexão de hoje agora. Vamos começar aqui. Há lutas que se prolongam ao ponto de desgastar a motivação, né? Essas lutas, elas são tão severas, tão grandes, que muitas vezes a gente acaba ficando cansado demais, né? Cansa a nossa motivação. Muitas vezes a gente perde a vontade de fazer as coisas por causa das lutas. Muitas pessoas até desistem da caminhada com o Senhor por causa de tanta luta. O Senhor disse que nós teríamos aflições, assim como ele teve, mas ele venceu, nós também venceríamos. Ele diz isso na palavra dele. Se ele disse, ele não mentiu, porque ele não é homem que mente, nem homem que se engana. O homem, sim,
Nós nos enganamos, nós mentimos, mas Deus não. O Senhor jamais. Então, se Ele diz que você vai conseguir, você vai conseguir. Dia após dia, você vai conseguir. Ele não espera que você seja forte o tempo todo. Ele nem quer que você seja forte o tempo todo. Ele quer que você seja dependente dele. Aqui, nessas horas, a mente tenta convencer que nada vai mudar, criando uma sensação de impotência. Quantas vezes nós nos sentimos impotentes diante de situações que nós oramos, oramos e oramos, buscamos o Senhor, e o Senhor ficou quietinho, quietinho, não falou nada, né? Mas ele estava perto da gente o tempo todo. O Senhor se aproxima das pessoas que reconhecem o seu cansaço. O Senhor se aproxima das pessoas que ele mesmo reconhece o cansaço de cada um de nós. Ele não condena as suas fraquezas, mas promete que vai fortalecer você o tempo todo. Se ele promete que sempre estará nos fortalecendo, por que que nós temos dúvida do que ele está fazendo, né? Isso eu não digo só para vocês, eu digo para mim mesmo. Talvez você diz, não tenho mais força. Deus responde para você. Então, deixa que eu seja a sua força. Deixa que eu te ajude. Deixa que eu carrego esse fardo. Você não precisa carregar esse fardo pesado. Deixa comigo. Não esqueça de quem realmente te sustenta. Jamais podemos esquecer de quem realmente nos sustenta. Não é o meu esposo, não é o meu amigo de trabalho, não é o meu pastor, não é a minha pastora, não. É o Senhor que nos sustenta. Ele é infinitamente maior do que qualquer tipo de luta que nós possamos estar passando no momento. Ele pode, com a simples palavra, resolver tudo em instantes. Mas tudo tem um tempo determinado, né? Assim como a gente estudou na quarta-feira. Há um tempo para todas as coisas. Lá na quarta-feira falou um tempo de cura. Né? Há tempo certo para todas as coisas. A psicologia reconhece esse estado como fadiga emocional. Então, é uma fadiga emocional. O que é uma fadiga emocional? Sente que não tem mais energia. A pessoa sente que a energia dela acabou. Mesmo se ela estiver descansando, ela descansa, ela dorme, ela deita à noite, ela ora, ela deita à noite, descansa, né? Entre aspas. Mas o cansaço continua. É uma fadiga que não sai, né? Uma canseira exageradamente muito forte que não sai da pessoa. Ela não tem energia, não houve um descanso, mesmo ela dormindo, mas ela está tentando todos os dias se mover em favor daquilo que o Senhor prometeu para ela. De resultados. Então, quando o esgotamento diminui, aí começamos a ver os resultados acontecer. Mas como que esse esgotamento vai diminuir? Nós não conseguimos enxergar, mas o Senhor está sempre do nosso lado. A gente sente que nada está mudando, mesmo se aconteceu coisas boas, a gente não acredita. A mente passa a entrar num estado de sobrevivência, né? Que nem, por exemplo, o que aconteceu com Elias, né? Lá em 1 Reis 19, conta o relato de Elias foi matou todos os profetas, e fez fogo, e fez isso, e fez aquilo, e fez aquilo outro, e orou para não chover, depois orou para chover, e choveu. E ele ficou exausto, com medo de uma mulher chamada Jezabel. E ele fugiu e foi se esconder, né? Por quê? Ele ficou exausto da luta. Ele cansou de lutar. Ele desistiu, simplesmente ele desistiu. E ele pediu até para morrer, né? Pediu para o Senhor tirar a vida dele. Esses efeitos do sofrimento sobre a mente
A Bíblia revela aquele que sustenta e restaura o coração durante o sofrimento. Quem que é aquele que nos sustenta? É o Senhor. Aqui voltando em Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Se não desistirmos. Mas a nossa tendência, muitas vezes, é ficar no comodismo, né? É melhor ficar no comodismo. Ah, não deu certo? Beleza, né? Não correr atrás de nada, não fazer nada para poder ter uma mudança. Aqui em Hebreus 10, diz assim, no versículo 35, portanto, não percam a coragem, não perca a coragem. Continue com a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. A coragem traz a recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que ele promete. Nós temos paciência para esperar no Senhor, cada um de nós? Nós queremos as coisas para ontem ou para ontem, né? Nós não queremos esperar o tempo do Senhor. E muitas vezes o tempo do Senhor pode ser meia hora, pode ser 5 minutos, pode ser 1 ano, 10 anos, 20 anos, não sei. Cada um de nós tem um cansaço. Às vezes fala assim, eu estou cansada, eu estou cansada. A palavra, porém, aponta para uma verdade maior. Essa verdade é maior que todas as outras. Perseverança não é continuar forte. Como eu já disse aqui, o Senhor não espera que nós sejamos fortes o tempo todo. Mas continuar mesmo quando não se sente forte. Porque se você não está forte, Ele te fortalece, porque é Ele que requer a nossa força, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Deus trabalha em processos que nem sempre percebemos imediatamente, né? O Senhor, ele não vem de uma vez, né? Ou ele não tira uma coisa de uma vez. Ele tira aos poucos, ou ele coloca aos poucos. E muitas vezes a gente não percebe. A fadiga pode tentar convencer você de que o esforço foi em vão. Tudo que você fez foi em vão. Aquela campanha que você fez de madrugada, aquele choro que você teve de madrugada, aquela dor que era insuportável. Você orava todas as madrugadas. Mas a fé declara que Deus é fiel. Continue semeando, continue orando, continue buscando, confiando e caminhando. Não desista jamais de semear, confiar e caminhar. Porque o tempo da colheita vai chegar. Amém? Ele vê cada esforço, cada escolha e cada passo. Cada esforço, cada escolha, cuidado com as escolhas e cada passo. Cuidado onde você coloca os seus pés. Amém? A colheita chega, mas precisa enfrentar um tempo de perseverança, né? Se nós não perseverarmos, a colheita não vai chegar, né? Deus está trabalhando mesmo quando não vemos nada. Então, permaneça, mesmo quando os resultados não aparecerem. No sábado do dia 20, que a gente teve um dia com Deus, o pessoal da intercessão, a gente ganhou um vasinho, né? Ela deu um vasinho, deu terra e deu semente pra gente plantar. E aí a gente plantou a sementinha lá, né? Depois a gente mesmo colocou a terra no vasinho e tal, colocou a sementinha, molhamos, né? Só que essa sementinha, ela tá lá morrendo ainda. Ela não acabou de morrer ainda. Ela tem que morrer para depois ela brotar e nascer a plantinha que foi colocada lá. Mas para isso eu preciso cuidar dessa plantinha, dessa sementinha. Preciso colocar água todos os dias, não, porque agora está úmido, né? Mas um dia sim, um dia não, a gente precisa colocar água, a gente precisa cuidar, a gente precisa deixar tomar sol, né? Senão os resultados não aparecem.
A mesma coisa quando a gente está orando, né? A gente está buscando alguma coisa, alguma resposta de Deus. E a gente está orando e buscando, orando e buscando, orando e buscando. Se um dia ou 2 dias você ficar sem orar e sem buscar, seu pedido perante o Senhor, a sua semente, começa a ficar triste. Porque você não cuidou dela naquele dia. E quando nós deixamos de cuidar definitivamente, não chega jamais a colheita. Ele vê cada esforço, cada escolha e cada passo dado no meio da dor. É no meio da dor. Não é sem dor, é com dor. Mas o Senhor está lá. Não é porque nós conhecemos a palavra que nós não vamos ter dor. Você às vezes está perto de uma pessoa que a luta dela é muito maior que a sua. E essa pessoa está bem. Perante você, ela está bem. Só que o coração dela está entregue na mão do Senhor. A vida dela está entregue na mão do Senhor. E a mesma coisa nós temos que fazer, entregar na mão do Senhor. Por mais difícil que seja a caminhada, por mais difícil que seja a dor, nós precisamos entregar para o Senhor sempre. Amém? A colheita chega, mas exige continuidade. Então, quando chega a colheita, né? Chegou o dia da colheita, beleza. Então, o que nós precisamos? Parar de orar? Não, nós vamos continuar regando a colheita. Porque se você não cuidar da colheita, tudo aquilo que você colheu estraga, mofa, tem que ser jogado no lixo. Colher o que há? Colher café. Vou deixar lá no terreiro, aí chove. Aí você esquece de cobrir, estraga. Colhi uma bênção, consegui um emprego, ótimo salário, ótimos benefícios, horário excelente. Você parou de orar? Se você parou de orar, você pode ficar sem receber isso. Amém? Então, tudo que você colocar perante o Senhor, você tem que insistir em oração e ser uma oração contínua, nunca desistir. É a mesma coisa nós que oramos para filhos, né? Para os nossos filhos. Cada uma de nós que tem filho, nós oramos continuamente. Nós oramos quando nasce, nós oramos quando é bebê, nós oramos quando é criança, quando é adolescente, quando é jovem, quando é adulto, quando é velho. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos orar por eles. Perseverar é confiar no que Deus está fazendo. Perseverar é confiar no que Deus está fazendo quando ainda não estamos vendo. Não vemos nada. Não conseguimos enxergar nada, mas o Senhor está ali o tempo todo, porque nós não temos uma visão espiritual de tudo que acontece. O Senhor não nos deu isso ainda, mas Ele fala conosco. Ele fala conosco. Através da palavra, através de um louvor, através de uma pessoa, através na igreja, na rua, onde você estiver, o Senhor fala com você. Só que você tem que estar atento. Você tem que estar atento o tempo todo, porque o Senhor fala. Mesmo quando pensamos que Ele não está falando, mas Ele está falando. A coragem que o Senhor nos dá é para caminhar. Todos os dias nós temos que caminhar na direção daquilo que o Senhor prometeu para nós. Amém? Aí você pensa, eu estou no caminho certo? Está faltando alguma coisa? O que eu preciso para continuar? Precisa de fé, né? Porque sem fé é impossível, impossível agradar o Senhor. A prática espiritual de hoje é: repita lentamente: Deus renova minha força para continuar. Deus está renovando nossas forças neste dia para continuarmos firmes. Nós temos o que temos, nós podemos o que nós podemos, porque o Senhor é que renova
as nossas forças todos os dias. Somos mais que vencedores? Somos, porque o Senhor nos renova, amém? Se não for o Senhor na nossa vida, nada a gente consegue, nós não podemos nada. É Ele que faz todas as coisas, amém? Caiu o celular aqui. Exercício terapêutico para hoje. Escreva uma área da vida em que você sente vontade de desistir. Nossa, tantas, né, gente? Tantas. Às vezes a gente sente vontade. Às vezes a gente acha que tudo que a gente fez não valeu de nada. Ao lado, liste 3 motivos reais para continuar tentando. Então, falou para você escrever uma área da sua vida em que você sente vontade de desistir. Depois você vai listar 3 motivos reais para continuar tentando, né? Por que que eu quero continuar tentando? Por que que eu quero continuar orando para isso? Porque o Senhor não me mandou parar ainda. Amém? Se ele mandou você parar por alguma coisa, tudo bem, veio do Senhor, mas você tem que ter muito cuidado com o coração, porque o nosso coração é enganoso. Isso ajuda a mente a recuperar propósitos e direção. Então, ajuda você a escrever, né? Ajuda você a preparar, a recuperar, na verdade, a recuperar propósitos e direção do Senhor. Amém? Deixe aqui aquilo que tem exigido demais de você. O que exige demais de você? O que você está sendo esgotado espiritualmente e materialmente? O que está te esgotando? Então, escreva, coloca no papel. A melhor terapia que existe é escrever. Escrever tudo que vem na sua mente. Use esse espaço para desabafar sobre cansaços. Estou cansada por isso, isso, isso. Pressões e lutas prolongadas. Escreva sem medir palavras. Ali você pode pôr o que você quiser. Liberando o peso que se acumulou. Permita que a sinceridade abra espaço para a leveza e que Deus fortaleça o que ainda precisa permanecer de pé. Permita que a sinceridade abra espaço. Você tem que ser sincera. Você coloca assim: eu estou aqui por causa disso, 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 disso. Eu não aguento mais. Eu não aguento mesmo. Se o Senhor não me fortalecer, eu não vou aguentar. E que Deus fortaleça o que ainda precisa permanecer de pé. Deus te fortalece, porque Ele quer você de pé. Ele quer você aqui, como diz lá o versículo. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Se, é um se. Se você fizer assim, você vai receber assim. Se você não fizer, você não vai receber. Amém? Vamos orar para que o Senhor venha colocar no nosso coração tudo aquilo que nós não conseguimos enxergar, que nós não conseguimos ainda pegar, porque ainda está sendo preparado. Amém? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com o coração sincero. Tu conheces nossas lutas, nossos cansaços e nossos momentos que passamos, que acaba com nossas forças. Senhor, quando a fadiga emocional roubar nossas esperanças, diminuir a capacidade de nós enxergarmos o que o Senhor está fazendo, abra nossos olhos para vermos a tua fidelidade, porque o Senhor é fiel o tempo todo. Não permita, Senhor, que o desânimo venha fazer com que eu possa desistir daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Renova, Senhor Deus, as minhas forças. Renova, Senhor Deus, as minhas forças. Renova, Senhor Deus, nessa manhã, as forças das minhas irmãs. Porque nós podemos fazer qualquer coisa, mas a nossa espera tem que ser em Ti, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a perseverar. Não
não como, não que a gente quer desistir agora de imediato, mas que o Senhor venha nos ajudar a perseverar todos os dias, que nós não venhamos falhar nem um dia de regar a nossa planta. Eu não posso confiar em minhas próprias forças, Senhor. Eu tenho que confiar em Ti, porque o Senhor conhece o meu passado, mas o Senhor já jogou no lago do esquecimento. Por isso, esse não vai adiantar mais eu ficar lembrando dele. Mas o Senhor conhece o meu futuro também, aquele que ainda nem aconteceu. O Senhor conhece e o Senhor está lá, já preparando tudo. Mas o que o Senhor quer é que eu viva o hoje, o agora. E nesse momento, Senhor Deus, que eu estou aqui vivendo esse agora, orando, pedindo, intercedendo, Senhor Deus, por pessoas, que o Senhor possa estar comigo. Que nada venha tirar, Senhor Deus, a minha vida da tua presença. A tua presença tem que ser maior em todo o meu dia, em todos os meus afazeres. Tudo que eu for colocar a minha mão, que o Senhor coloque a sua mão junto comigo, para que possa prosperar em tudo que o Senhor deseja. E no tempo certo, Senhor Deus, no tempo certo, no tempo do Senhor, não no nosso tempo, mas no tempo do Senhor, nós vamos colher aquilo que o Senhor tem colocado para nós. Vamos continuar semeando, com a certeza que nós vamos colher os frutos de melhor qualidade, porque o Senhor está conosco sempre. Nada e ninguém pode tirar isso de nós. Vamos ajudar umas às outras em oração, em intercessão. Vamos orar para aquela que está mais fraca, para aquela, Senhor Deus, que ainda não conhece a tua palavra, Senhor, para aquele que ainda não conhece a tua palavra, aquele que está perdido, Senhor, em situações que muitas vezes acha que não tem mais saída, Senhor. Nos ensina, Senhor Deus, a acolher o nosso irmão. Nos ensina a acolher o nosso próximo, Senhor. Que o Senhor fala, quem é o teu próximo? É aquele que está perto de você. Não é aquele que é da sua família. Não é aquele que está na sua igreja. Não, é aquele que está próximo de você. Onde você estiver, esse é o seu próximo. Que nesta manhã nós possamos ter o discernimento espiritual para agirmos conforme o querer e a vontade do Senhor. Que tenhamos um coração igual ao de Jesus, né? Um coração de amor, um coração de bênção, um coração que em tudo ele conseguia falar uma palavra de amor. Que as nossas palavras sejam palavras de bênção sobre as pessoas e que elas possam sempre ser ajudadas por cada uma de nós, que nesta manhã, Senhor, nós possamos colocar diante de Ti tudo aquilo que o Senhor deseja de nós, não o que nós queremos, mas o que o Senhor deseja, porque o que o Senhor deseja é que cuidemos um dos outros, em amor, e esperamos o dia da colheita. Esse dia da colheita pode ser um ente seu, que você queira que ele venha para a casa do Senhor. Esse dia da colheita pode ser um emprego que você esteja esperando. Esse dia da colheita pode ser um casamento que você esteja esperando. Esse dia da colheita pode ser um filho que você tanto quer. Eu não sei qual que é a sua colheita, mas eu sei que o Senhor está cuidando de cada uma delas. E que o Senhor venha colocar sobre cada uma de nós, nesta manhã, a tua palavra, principalmente a tua palavra de bênção, que nós podemos caminharmos e não nos cansar de fazer o bem uns aos outros. Em nome santo do seu Filho amado Jesus Cristo, eu te agradeço e eu te louvo, Senhor, por esse devocional. Em nome de Jesus, amém. Amém.